boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. Amém. Em concordância com o que Paulo Edson falou aí, perfeito, né? É, temos que ter uma nova consciência de tudo que Cristo está trazendo para os nossos corações, para as nossas mentes, como ela está sendo aberta, né? A visão que nós estamos tendo, que está no coração do Pai, né? Então, essa semana eu perguntei muito ao Pai o que é que ele quer. Pai, o que é que tu queres? Qual é o teu desejo? Qual é o desejo do teu coração? É incrível como, quando a gente questiona, não é questionar Deus, é perguntar, né? O que é que tu queres? O que é que eu faço, né? É como se fosse uma criancinha pequenininha, né? De 4, 5 anos, que chega para o pai, né? Papai, o que é que você quer que eu faça para o senhor hoje? É mais ou menos esse sentimento que eu estava essa semana no meu coração, né? Regiane no Recife, eu sozinho em casa, e eu tenho mais espaço, mais tempo, eu saio andando pela casa, conversando com Deus e olhando as coisas, né? E ele me levou lá para Timóteo, né? E eu perguntando, pai, o que é que tu queres de mim? O que é que tu queres do corpo de Cristo, né? Como nós podemos fazer a tua vontade? Qual é a tua vontade, né? E esse texto lá de Timóteo falou muito forte ao meu coração, né? Está lá, Timóteo 1 Timóteo, capítulo 2, né? Do versículo 1 ao versículo 6. Mas o 4 foi o que mais me chamou a atenção, né? Ele fala, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, eu vibrei tanto quando eu vi isso, né? Porque qual é o desejo do Pai, né? Por que Cristo Jesus veio? Para que ele veio? Por que ele veio? Ele quer que nós tenhamos um pleno conhecimento da verdade, né? Pleno conhecimento de Cristo Jesus, que é o próprio Pai, né? Quem vê a mim, vê ao Pai, né? E o que é que ele quer? Ele quer que todos os homens sejam salvos. Aí eu comecei a questionar também um pouco mais Deus, né? Porque a gente sabe que a salvação é diferente da reconciliação, né? Paulo Edson já ensinou isso a gente de uma maneira claríssima e isso, na minha mente, não tenho dúvida, né? A salvação não é a morte de Cristo na coisa. Ele fez aquilo para nos reconciliar. Nós já fomos reconciliados, todos os homens já foram reconciliados com Cristo Jesus. É como o Ronaldo fala, né? O ministério de Adão e o ministério de Cristo Jesus, né? Se o ministério de Cristo Jesus for menor do que o de Adão, estão perdidos, né? Se em Adão todos os homens foram feitos pecadores, em Cristo Jesus todos os homens foram reconciliados no Espírito, perfeitos no Espírito. E aí vem esse texto, e eu botei até outros textos que eu consegui ver, em que fala que o desejo do Pai é que todos sejam salvos. Não é que todos sejam somente reconciliados, mas é que sejam salvos e entrem no pleno conhecimento do seu Filho, Cristo Jesus. Gente, isso é tremendo. É isso que ele está fazendo conosco, nos treinando para que tenhamos pleno conhecimento de Cristo Jesus. Cristo Jesus está sendo revelado semana a semana, toda semana a gente tem algo novo, a gente aprende algo novo em Cristo Jesus, a gente vê algo novo em Cristo Jesus, né? E aí, essa semana, eu me lembrei muito do Sormani. Temos que levar essas pessoas, temos que levar essas pessoas. E é verdade. O Pai vai nos mostrar como fazer isso, né? Como levar esse conhecimento da verdade às pessoas, né? Como Paulo Edson falou, nós temos que começar a expressar Cristo Jesus, né? Mostrar. Ele vai ser levado através de nós. Nós vamos levar esse pleno conhecimento de Cristo Jesus às pessoas, né? E que elas todas sejam salvas, né? Inclusive, quem a gente acha que não faz parte do sistema que a gente tá querendo, né? Ele fala todos os homens, não fala somente os homens bons, os homens que me buscam, não, ele fala que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos, né? Então, não exclui nenhum homem. Então,
Como fazer isso? Não sei ainda. Mas eu sei que existe um desejo do Pai que todos sejam salvos. Todos. E todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Quando eu vi isso, eu disse, puxa vida, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Aí, às vezes, eu fico até pensando, será que eu devo questionar tanto e buscar tanto? Porque isso vai me ser cobrado, né? Isso vai ser cobrado quando nós temos conhecimento e vemos essa verdade, isso vai ser nos cobrado. E aí, você está fazendo o quê para fazer o que eu desejo, a minha vontade? Né? Que seu vizinho seja salvo, que seu patrão seja salvo, que aquele pessoa que você não gosta muito, né, e evita até passar perto, seja salvo. O que é que você está fazendo por isso? Que todos os homens sejam salvos e que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas esse é um desejo do meu coração, né? A gente começa a amar, começa a ter o amor de Cristo Jesus, né? Também foi um texto que eu não me lembro onde é que está, mas que fala que quando nós temos o Espírito Santo, nós temos o amor de Deus dentro de nós, que vem através do Espírito Santo, né? Então, aí eu orei para que esse amor mova o meu coração, né? Que para que as pessoas que eu acho que não mereçam ser salvas, eu desejo que elas sejam salvas, né? Para que as pessoas achem, aquelas pessoas que eu acho que não merecem a salvação, ou merecem a condenação eterna e o inferno, como a gente chama, né? Mas que esse não é o desejo do Pai, para que todos sejam salvos. Todos já foram reconciliados, já, isso a gente tem plena consciência, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? É pesado isso aí, hein? É uma missão, não é muito fácil, não. Mas se o Pai está trazendo essa revelação para os nossos corações, para essa parte do corpo muito lembrada, é porque ele vai nos capacitar para isso. Porque o querer realizar é dele, e vem dele, né? Então, se ele está nos revelando essas coisas, é porque nós somos capazes de fazer isso e levar isso adiante, né? Amém. E eu disse, Pai, estou aqui para essa missão, né? Levar a verdade e o pleno conhecimento dessa verdade aos homens, né? Através do meu modo de viver, através do meu modo de falar, através até de uma pregação, né? Mas que o mundo te veja em mim. E que Cristo Jesus seja visto em mim, né? Que nós possamos nos revestir de Cristo Jesus, né? Pela fé, né? Como o Ronaldo fala, é pela fé isso aí, né? Ainda é pela fé. Nós temos que exercer a fé em cima disso, né? Mas é como o Ronaldo fala, a fé tem uma data de validade e eu torço que essa data de validade cada vez esteja mais perto, para que tudo isso se cumpra. Não somente em nossas vidas, mas na vida do mundo, da humanidade, que esse reino de Cristo Jesus seja implantado em toda a sua plenitude, né? Através de nós. Amém. É só um desabafozinho do que eu tive sentido essa semana, né? Amém a todos. Sejam abençoados. Amém. Eu vou contribuir um pouquinho com o irmão Paulo Henrique. Ele falando assim, é difícil, né? Mas para Deus nada é difícil, nada é impossível. Então, só nós, Amém. seres humanos, né, nossa mente, vamos pensar dessa forma, mas com Deus tudo é possível. Então, basta a gente seguir em frente, como eu falei sábado passado. Quando nós pedimos orientação ao Espírito Santo, ele vai nos guiar. Não sou eu que vou, mas ele vai me guiar a falar com uma pessoa e essa pessoa vai ficar repensando quando estiver em casa, em qualquer canto, ele vai ficar repensando. E aí vai, como se diz, vai alimentar aquele coração que está ali, aquela mente. E aí ele vai procurar o conhecimento na palavra. E aí vai seguir os nossos, vamos dizer assim, os nossos pensamentos não, os pensamentos da palavra. O que diz ela a todos nós, seres humanos. Amém?